A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor, meus irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor, nossos irmãos alunos e alunas da Escola de Missão, a Escola de Evangelismo do Ministério Águias de Oração. Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Isaías dos Santos, já desejando que Deus vos abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje estamos aqui na 7ª aula. Que bênção! Chegamos, hein? Na 7ª aula desta Escola de Missão. Parabéns para você que chegou até aqui. Parabéns que você já chegou nesta lição. Você que fez as tarefas, cumpriu com os deveres de casa, fizeram a sua missão, fizeram a sua participação, evangelizando, pregando, isso, ganhando almas para Jesus no decorrer desse curso. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus. Hoje nós vamos tratar de mais um assunto e temos também mais duas lições aqui, duas tarefas, né? Que vai nos ajudar a avançar no reino de Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus, te prepare já aí para você participar desta lição conosco, tá bom? E quero também já encorajar você que ainda não começou as aulas. Estas aulas estão gravadas, estão digitadas na nossa sala de aula do Ministério Águias de Oração. Estão disponíveis, você pode começar a hora que você quiser. Você pode fazer as aulas a hora e o dia que você quiser. A gente recomenda fazer pelo menos uma vez na semana, a cada 7 dias, você fazer uma aula. Seria bom se você conseguisse fazer 2 para adiantar, né? Caso não consiga, faça pelo menos uma por semana e vai te ajudar muito, tá bom? Você que está fazendo, está meio devagar, continua firme, receba poder de Deus para avançar e terminar aí as tarefas, lições, as aulas para você poder alcançar, né? Em nome de Jesus, tá bom? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te agradecer pela vida de todos os meus irmãos, minhas irmãs que estão engajados neste curso. Obrigado, Espírito Santo, por nos ajudar. E eu te peço também já para que venha nos ensinar nesta hora. Senhor, que este estudo de hoje, os versículos que nós vamos ler, venha nos ajudar, meu Deus, para que possamos alcançar grandes coisas, alcançar territórios, alcançar vidas e salvar, levando as pessoas para a salvação em nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja Deus. Quem nos ensina é o Espírito Santo. Nós estamos aqui apenas para instruir. Na verdade, somos instrutor da palavra de Deus. Quem ensina de verdade mesmo é o Espírito Santo. Nesta 7ª aula, eu quero falar de equipado. Nós devemos estar equipados, sim, para fazer qualquer tipo de coisa, não é verdade? Nós devemos estar armados para ir a uma guerra, uma batalha, uma luta. Temos que estar preparado. E nesta lição de hoje, equipado, eu quero falar de estarmos equipados com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus e também, claro, com certeza, com a ajuda do povo de Deus, tá bom? Então vamos começar lendo de 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 14 até o versículo 17, que diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido. Olha aí, permanece naquilo que aprendeste. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras. O que é isso? É que no contexto judeu, as crianças são treinadas e ensinadas a palavra de Deus dentro de casa, antes de ir para a escola. Já vão para a escola sabendo a Bíblia, as sagradas escrituras, melhor dizendo. Que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então é um costume já
desde criança, ensinar as crianças, né, a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Olha que tremendo o que é a palavra de Deus. Instruído para toda boa obra, perfeitamente instruído. A palavra de Deus, ela é perfeita para ensinar perfeitamente, instruir a pessoa perfeitamente para toda boa obra. Então, pela palavra de Deus, pela Bíblia, você não vai, né? Você não vai produzir más obras. Se você estudou a palavra, se você aprendeu da palavra, você foi instruído pela palavra, você vai fazer boas obras. Porque é isso que a palavra nos ensina. Olha aqui, para que o homem de Deus, falando o homem, está falando da mulher também, seja perfeito para toda boa obra. Esta palavra, ela é boa para instruir, proveitosa para ensinar, para exortar, para corrigir, para redarguir e também para instruir na justiça. Essa é a palavra de Deus. Então, portanto, precisamos o quê? Estar equipado com a palavra de Deus, tá bom? Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 18 a 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e pregar liberdade aos cativos e restauração da vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Porque nós precisamos de quem? Do Espírito Santo. Temos que estar equipado com o Espírito Santo para fazer essa obra. Quem não está equipado com o Espírito Santo não consegue fazer esta obra. Jesus diz, repetindo o que está escrito pelo profeta Isaías também, o Senhor me ungiu. Está escrito no profeta Isaías. E agora Jesus vem e fala, este sou eu. O Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e curar os de corações quebrantados. Nós precisamos também, como Jesus precisou, da unção do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo sobre nós. Você vê que há uma diferença do Espírito Santo em nós do que sobre nós. O Espírito Santo em nós, ele permanece. Está escrito em 2 João, 1 João, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 27. Ou é primeiro ou é segundo. Eu sempre me equivoco aí. Que o Espírito de Deus, esta unção, está em nós e permanece em nós para nos ensinar. Agora, a unção que está sobre nós não é para nós. Não é para mim, não é para você. A unção que está sobre você, ela pode permanecer em você e pode ser retirada também. Esta unção é para o ministério. A unção que permanece em você é outra. O Espírito de Deus que permanece em você é outra coisa. Está escrito em outro versículo. Essa aqui é a unção que está sobre você para um ministério. Tá bom? Jesus fala que o Espírito Santo estava sobre ele para evangelizar os pobres, né? Para libertar os cativos, restaurar as vistas dos cegos e pôr a liberdade dos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Evangelho. Então, para que nós possamos também fazer o mesmo que Jesus fez, nós devemos ter o Espírito Santo em nós para nos ajudar a nossa vida cristã, porque não adianta você ter o Espírito Santo sobre você para ministrar a outras pessoas, mas não ter o Espírito Santo em você para que ele ministre a você.
Não compensa, não é verdade? Você tem que ter o Espírito Santo em você para ministrar para você, para te instruir você, para te mostrar a verdade, para te guiar, para te ensinar. E também você precisa do Espírito Santo sobre você para você ministrar a outras pessoas. Tá bom? Isso os discípulos e os apóstolos receberam em Atos capítulo 2. E recebereis poder quando o Espírito Santo vir sobre vós. Tá vendo? Eles já tinham o Espírito de Deus quando Jesus entrou depois da ressurreição. Quando Jesus entrou naquele quarto, onde estavam todos reunidos ali, e Jesus entrou atravessando por uma parede, todos se assustaram. Jesus soprou o Espírito, né? Soprou o Espírito e disse: paz seja convosco. Ali eles já tinham o Espírito de Deus para ajudar eles. Não é verdade? Glória a Deus. Então, a unção, a virtude, o poder do Espírito que veio sobre ele em Atos 2 é para o ministério da pregação da palavra de Deus. Tanto que Pedro ganhou ali naquele mesmo dia, em uma só pregação, 3.000 almas, ou seja, 3.000 almas aceitaram de bom coração a palavra de Deus e foram batizados e foram ingressados no corpo de Cristo, que é a igreja. Está vendo que a unção que está sobre nós, o que ela faz? A unção que está em mim é uma, a que está sobre mim é outra. O Espírito de Deus em mim é uma coisa, o Espírito de Deus sobre mim é para outra coisa. Bom? Então nós precisamos do Espírito de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com a paciência a correria que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerais, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que esse versículo está dizendo aqui que nós devemos tirar? Que ao nosso redor tem uma grande nuvem de testemunhas. Esta grande nuvem de testemunhas são pessoas que tiveram seus encontros com Jesus e hoje são testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8, outra vez. E sereis minhas testemunhas. Quando o Espírito de Deus vir sobre vós, recebereis poder, então sereis minhas testemunhas. Não é verdade? Pois então, nós temos ao nosso redor nuvem de testemunhas, pessoas que estão ao nosso redor, né? E o versículo, a passagem que nós acabamos de ler, diz o seguinte: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, os pecadores contra si mesmo, Jesus Cristo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Então vamos lá. Nós precisamos de quê? Precisamos da palavra, precisamos ser equipados com a palavra, precisamos ser equipados com o Espírito Santo de Deus sobre nós, para fazer a obra, e precisamos também de testemunhos de pessoas que estão ao nosso redor, né? O versículo para memorizar, não esqueça desse. Pode até escrever e pode anotar, deixa ele coladinho no papel lá na porta da geladeira, na porta de casa ou no espelho, para você não esquecer esse versículo de Hebreus capítulo 13, versículo 6, que diz assim: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Vamos lá de novo. Essa versão está meio diferente, mas você pode ler na sua versão. Aprenda na sua versão, memorize na sua versão que está na sua Bíblia, tá bom? A gente recomendamos a versão King James,
a King James atualizada de 1611, porque as Bíblias de hoje, meus irmãos, não tá brincadeira não, hein? Está mudando muito os contextos dos versículos e das passagens bíblicas, né? Vamos lá, aqui nessa versão está dizendo assim que com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador. O que o homem pode me fazer? Nós não devemos temer o que o homem pode nos fazer, porque o Senhor é o meu ajudador. Recebe essa palavra em todas as circunstâncias de sua vida, da nossa vida. Recebamos essa palavra. O Senhor é o nosso ajudador. O que o homem, o que o governo, o que o fulano, o que o ciclano pode fazer contra nós? Muita gente hoje desesperada com o anticristo, com a besta, com o falso profeta. Ei, escute, o que eles podem fazer, sendo que o Senhor é o nosso ajudador. Não é verdade? Então não esqueça dessa palavra. Agora que você sabe como Deus planeja ajudá-lo, que diferença fará quando você falar sobre Jesus? Você sabe que o Senhor é o nosso ajudador. Então, se você sabe agora que o Senhor é o nosso ajudador, agora imagina você avançando para falar do Evangelho de Jesus Cristo, do reino de Deus, com esta ajuda de Deus. Eu preciso da ajuda de Deus para avançar o reino de Deus. Você precisa da ajuda de Deus também para avançar o reino do Senhor. Nós precisamos dessa ajuda, tá bom? Eu abri aqui também primeira carta de Coríntios, no capítulo 9, versículo 15 ao 18, que diz assim: mas eu de nenhuma destas coisas tenho usado, nem escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Pois, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Mas, se não é de vontade própria, estou apenas incumbindo de uma mordomia. Logo, qual é a minha recompensa? É que, pregando o Evangelho, eu faça gratuitamente para não usar em absoluto do meu direito no Evangelho. Pregar o Evangelho. Paulo diz que lhe foi posto a ele uma obrigação. Como foi posto a ele uma obrigação, ele compartilha isso com a igreja, tornando o quê? Uma obrigação da igreja também pregar o Evangelho. Paulo mesmo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então, se ele prega o Evangelho por obrigação, nós devemos imitar Paulo, porque ele é imitador de Cristo. Muito interessante esse versículo de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 15 e 18. Né? Agora nós vamos falar sobre as 3 formas através das quais Deus nos apoia quando falamos sobre Jesus às pessoas, em público ou em particular. Estas 3 coisas nos fortalecem pelo poder da sua palavra, né? E também pelo poder do Espírito de Deus e também pelo testemunho poderoso do seu povo, ou da nuvem de testemunha, como nós falamos no versículo da Bíblia. A primeira coisa é sobre o poder da sua palavra. É o que nós precisamos. A única natureza da palavra de Deus é que ela é o contrário da palavra humana. Você vê a diferença da palavra de Deus? Ela é contrário à palavra humana. Tudo que o homem fala, a palavra é o contrário.
Agora, quem vive pela palavra, ele fala o que está na palavra. E se ele fala o que está na palavra, é porque ele vive pela palavra. Agora, quem não vive pela palavra, tudo que ele fala é o contrário da palavra. A palavra de Deus é viva. Verdadeiramente viva. Tem os versículos de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 38 também. A palavra de Deus equipa-nos, ou nos equipa, nos dá a ferramenta, né? É um equipamento nosso. Está escrito em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e eu vou ler aqui para você o que está escrito. Olha só. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para reguardir, para corrigir, para instruir na justiça, é o que nós lemos na leitura, logo no início. A palavra de Deus realiza a tarefa. Isaías 55, versículo 11. É bastante conhecido esse, que a palavra diz que ela não volta vazia. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. A palavra de Deus, ela não volta vazia quando ela sai da boca de Deus. Isso é das Sagradas Escrituras. Jeremias 23, 29, eu sempre uso esse versículo aqui nas orações. Ela é como um martelo, algumas Bíblias dizem marreta. Ela é como um martelo que esmiuça a pedra. Algumas Bíblias dizem penha, em vez de pedra diz penha. Jeremias 23, versículo 29. Opera nas pessoas. 1 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A palavra de Deus opera na vida das pessoas. A palavra de Deus, como diz em Efésios, capítulo 6, versículo 17, é a espada do Espírito que Deus usa. Ou que o Espírito de Deus usa, né? A espada do Espírito. Que o Espírito usa. Entendeu? Então, nós precisamos desta ferramenta. A palavra de Deus, viva, equipa cada um de nós, realiza obras. Ela é como um martelo para esmiuçar a pedra. Ela opera na vida das pessoas e ela é a espada que o Espírito de Deus usa. Então nós precisamos do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus também é como a semente que você semeia. Leia também lá em Marcos, capítulo 4, do versículo 13 ao 20, você vai ver a parábola do semeador, né, que semeou sementes e as sementes caíram em quatro tipos de terreno. Satanás tira algumas delas para fora, a semente da palavra. Algumas não criam raízes. Algumas são sufocadas pelas preocupações e cuidados da vida. Entretanto, o terreno ou as pessoas que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Como está escrito na Bíblia, um dá fruto de 30, outro dá fruto de 60 e outro dá fruto de 100 por um. Sabemos que um campo é, em geral, composto por boa terra, e pedras e ervas daninhas estão em sua volta. Assim, espere que muitas pessoas cresçam na verdade. Jesus diz que a semente cresce por si mesma, vagarosamente fora da vista, pouco a pouco, até a época da colheita. Assim, um bom fazendeiro semeia e espera com paciência e expectativa, como está escrito em Marcos, no capítulo 4, versículo 26 ao 29. As pessoas são esses terrenos. E a sua função é lançar a semente. A nossa função é lançar a semente para que esta semente venha cair na terra, que são os corações das pessoas. Alguns vão receber essa semente, a semente vai morrer.
Outros vão receber a semente vai criar raízes. Outra semente vai ser comida pelos pássaros, outra semente vai ser sufocada pelos afazeres, cuidados, preocupações da vida. Mas outros a semente vai dar fruto, vai crescer, vai dar fruto. Então, quem dá a semente é o Senhor. Ele quem dá a semente. Ele que dá a semente. A semente é a palavra do Senhor. Ele coloca para você distribuir esta semente. Agora, quem dá o crescimento é o Senhor. A semente germina e Deus dá um crescimento, tá bom? Então, eu preciso da palavra. Você precisa da palavra. Nós precisamos da palavra. Não podemos sair para falar de Jesus para alguém sem termos a palavra na ponta da nossa língua, no nosso coração, na palma da nossa mão ou na nossa Bíblia. Isso é muito importante. Amém? Vamos então agora falar do poder do Espírito de Deus. Nós precisamos desse poder do Espírito de Deus. Jesus mesmo disse, Atos 1:8, recebereis o poder, o dunamis, quando vir sobre vós o Espírito Santo de Deus. Então serás minhas testemunhas, né? Ele respaldará o nosso testemunho com sinais poderosos de Deus quando oramos ou orarmos por pessoas necessitadas. Sinais apontam uma direção e, nesse caso, apontam o caminho do reino de Deus e de seu amor e cuidado. O Espírito de Deus, ele vai nos ajudar quando nós sairmos para falar do amor de Cristo, do Evangelho de Deus, do reino de Deus, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação, e do nosso testemunho pessoal. Às vezes, o seu testemunho pessoal, ele pode ser usado para evangelizar uma pessoa que talvez está na mesma situação em que você estava, ou pior, ou parecido, né? Que sinais nós podemos ver? Citando Isaías 61, versículo 1 e 2, Jesus diz que quando o evangelho pregado aos pobres, e quando o evangelho é pregado aos pobres, o que acontece? O que nós podemos ver quando nós pregamos o evangelho? O que nós devemos ver? Porque se nós pregarmos o evangelho e não ver estas coisas, não estamos pregando o evangelho genuíno. Se eu dizer que estou pregando o evangelho e o que eu vou citar a você aqui agora, que tem uma lista, está escrito nas Sagradas Escrituras, não acontecer estas coisas, então não estamos pregando o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, Jesus já deixou escrito o que acontece quando o evangelho é pregado. O profeta Isaías escreveu em Isaías 61, versículo 2, que o Espírito de Deus está sobre mim para pregar as boas novas aos pobres. Agora Jesus vem e repete essas palavras, porque era dele que o profeta Isaías estava falando. Ah, mas então não é eu. Não, sim, porque Jesus nos enviou o mesmo Espírito para estar sobre nós. O profeta Isaías profetizou, Joel também profetizou, Jesus veio, o Espírito veio sobre Jesus. E Jesus disse, é necessário que eu vá para que ele venha. E quando Jesus foi, depois de 10 dias, ele enviou sobre os apóstolos, a igreja, o Espírito de Deus. Então nós temos o Espírito de Deus. O que nós devemos ver quando nós começamos a pregar o evangelho? Você pode ver estes sinais. Quais são os sinais? Corações quebrantados ou sendo curados. Os quebrantados do coração são curados. Isso é resultado da pregação do evangelho genuíno. Corações quebrantados são curados. Pregar o evangelho é pregar liberdade aos cativos nas garras de Satanás. Restaurar vistas aos cegos. Libertar os oprimidos. Anunciar o ano aceitável do Senhor.
Isso é o que nós devemos ver quando pregamos o evangelho. Certo dia, João Batista, que estava na prisão, desencorajado, sem ver o poder de Deus, apesar de pregar a verdade, mandou perguntar a Jesus se ele era realmente o Messias. Jesus disse que estes sinais apontavam para ele. Quais sinais? O enfermo curado, demônios sendo expulsos, coxos começaram a andar, leprosos foram purificados, os surdos passaram a ouvir, os mortos foram ressuscitados. Então, não tem dúvida que Jesus Cristo é o Messias. E estas coisas nós devemos ver quando nós pregamos o evangelho. Se estas coisas não acontecer, o evangelho que está sendo pregado não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é o evangelho do Senhor. Nós temos que pregar o evangelho e ter estes resultados. Estes resultados. Caso contrário, não pregamos o evangelho. Os cristãos estão vendo estes sinais hoje por todo o mundo. Jesus fará o mesmo por nós, quando orarmos pelas pessoas em seu nome. Assim podemos acrescentar os sinais que Jesus prometeu em Marcos capítulo 16, versículo 17 ao 20, bastante conhecido também, mas eu vou ler para vocês aqui. Estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes, beberão alguma coisa mortífera e não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter dado ou ter falado, foi recebido no céu e assentou à sua direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes. Pregaram o quê? O evangelho, cooperando com ele e o Senhor, a ajuda do Senhor, o Senhor ajudando, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Então nós vemos aqui no final que eles saíram pregando o evangelho, o Senhor os ajudava e confirmava a pregação do evangelho com os sinais. E esses sinais que eu acabei de falar aqui agora, que tem nesta lista, tá bom? Isso é muito importante. Aí você vai ver, né? Coração quebrantado sendo curado e os outros demais milagres, curas divinas, libertação e assim por diante. O que nós podemos ver também ao pregar o evangelho genuíno? Línguas, um dos dons do Espírito Santo. Proteção contra os perigos, sinais que confirmam a palavra. Isso nós vemos agora no versículo 17, 18, 19, 20 de Marcos. Falarão novas línguas. Serão protegidos do veneno da cobra. E sinais confirmarão a palavra. É o que nós acabamos de ver, Marcos, capítulo 16. Então, o que deveríamos fazer? Seguir o exemplo de Jesus, como está escrito em Atos, capítulo 10, versículo 38. Eu leio para você. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus operou tudo que ele operou, porque Deus estava com ele e está com ele. Hoje, Jesus está conosco para que estes sinais continuem, para que estas maravilhas continuem, para que o Espírito Santo opere na vida das pessoas desta forma. Isso é muito importante. Atos capítulo 10, versículo 38. Cremos nas promessas de Jesus para nós mesmos. Atos capítulo 1, versículo 8. João capítulo 14, versículo 12. Seguirmos o exemplo da igreja primitiva que pregava a palavra e se movia no poder do Espírito de Deus em muitas ocasiões. Você pode ler todo o capítulo de Atos, você vai entender o que é a igreja primitiva. Tanto que o ministério Águias de Oração é baseado em Atos capítulo 6, versículo 4, que diz: nós perseveraremos na palavra e na oração, no ministério da palavra e da oração. Verdade?
Então é isso. O Espírito de Deus deve estar sobre nós para que nós possamos pregar o evangelho genuíno e, com certeza, sinais e maravilhas acontecerem através da pregação do verdadeiro evangelho. Amém? E por último, aqui nós também podemos usar, Podemos usar testemunho do povo de Deus. Você pode dar exemplo de vida de pessoas que tiveram encontro com Deus. Apesar da hipocrisia que os não crentes acusam a igreja de cometer, às vezes verdadeiramente, verdades, essas acusações, assim poderemos também nos desculpar por ela também, Porque hoje em dia os não crentes, o mundano fala mal da igreja, fala mal dos cristãos, porque é assim, porque é desse jeito, porque é daquele jeito, e é isso e aquilo. Nós podemos nos desculpar também. E podemos apontar a evidência indiscutível das vidas mudadas, especialmente na nossa vida própria vida, O quê? Temos pessoas, sim, que escandalizaram o evangelho, escandalizaram a igreja, vamos dizer assim, o ministério, a instituição. Mas temos também vida de outras pessoas que foram mudadas, ex-traficante, ex aquilo, ex isso. São pessoas que receberam grandes transformações. Hoje mesmo estava ouvindo aqui a irmã dando o seu testemunho, que ela mandou um áudio aqui para mim. A irmã Daniela. A irmã Daniela mandou um áudio aqui para mim e as coisas que ela estava falando me fazem entender que verdadeiramente Deus muda a vida das pessoas. Ela disse que era do misticismo, era mística. Eu não vou me aprofundar nisso, mas é totalmente contrário às coisas de Deus, mas Deus transformou a vida dela. Então podemos usar testemunho de pessoas assim também. E pessoas que foram mudadas, você pode usar esses testemunhos. Lembra do fulano, você conhece o ciclano, lembra aquele matador que matou tanto, que era isso, que era aquilo, hoje é um servo de Deus transformado. O ladrão na cruz e vários outros exemplos. Paulo também, que era um perseguidor da igreja, foi transformado. Esses são alguns exemplos da Bíblia. Você pode usar exemplos do dia de hoje, ou o seu próprio exemplo. Você era assim, era desse jeito, era daquele jeito, agora você é desse jeito. Eu posso falar, eu era assim, eu era desse jeito, eu era daquele jeito, mas agora Jesus me transformou. Você está vendo que o testemunho, por isso que a Bíblia diz, tem ao nosso redor uma nuvem de testemunho de várias pessoas, o meu, o seu, de muitas pessoas. Podemos também demonstrar o amor muito real encontrado entre o povo de Deus. E podemos apontar para as vidas de grandes homens e mulheres de Deus também. Claro, você pode falar, evangelista Billy Graham, que morreu com quantos anos? 100, mais ou menos? Não sei se foi 100 ou 99, ou mais de 100, não sei. Que pregou para milhares de pessoas. Fala também, pode usar. Evangelista Reinhard Bonnke, que ganhou mais de 70 milhões de almas no mundo inteiro. E outros homens também, Morris Cerullo, que evangelizou por mais de 60 anos. Eu acho que foi mais de 60, 70 anos pregando o evangelho de Jesus e treinando outras pessoas a fazer o mesmo. Você pode falar missionário Davi Miranda também, que 50 e tantos anos pregando o evangelho todos os dias, no rádio, no altar, em cruzadas e ginásios, e muitas almas foram ganhas para Jesus. Ou seja, são exemplos de pessoas que tinham sua vida errada antigamente e Deus transformou e fez grandes homens e mulheres de Deus nesta terra. Tanto, por exemplo, que o missionário Davi Miranda era um católico fanático, se você ler a biografia dele, Apesar das falhas e quedas, os cristãos podem manter suas cabeças erguidas sobre qualquer interrogatório justo, em qualquer lugar, em qualquer momento. Após cerca de 2000 anos ou mais de ataques violentos e perseguições, o povo de Deus está vivo, crescendo em um ritmo sem precedentes no mundo inteiro, com o apoio da palavra viva de Deus, do poder do Espírito Santo
e do amor e paixão do povo de Deus. Esperamos manter esse crescimento até que Jesus volte para a sua igreja. Amém? Então é isso. O que nós precisamos? Aprendemos hoje da palavra, do Espírito de Deus, e podemos usar também como ferramenta testemunhos de grandes pessoas, grandes homens de Deus, mulheres de Deus, que foram transformados pelo poder da palavra do Espírito Santo. Podemos usar o nosso testemunho também para poder levar o evangelho de Jesus para outras pessoas. Amém? Vamos agora então, antes da oração, nós vamos às tarefas, né? Temos aqui a tarefa para realizar e o trabalho escrito para diploma. Atividade para ser realizada antes da próxima vez. Agende para falar de Jesus para uma pessoa, ou para um pequeno grupo, ou para uma igreja, e planeja semear a semente da palavra de Deus. O que você vai fazer? Você vai marcar um dia, nesta semana, que você pode falar de Jesus para uma pessoa, um pequeno grupo, uma igreja, e nesta ocasião você vai plantar as sementes da palavra de Deus. Procure uma oportunidade para deixar o Espírito de Deus trabalhar e lhes fale sobre as pessoas dignas da família de Deus do passado ou do presente. Você pode usar exemplos de pessoas da Bíblia ou desse presente século, tá bom? Essa atividade para fazer no campo de missão. Glória a Deus, hein? Vai lá, faz com força do Espírito Santo, com o poder da palavra, com a unção de Deus na sua vida. Fale com alguém sobre Jesus, fale com alguém, com um grupo, vai numa igreja que você foi convidado, fala de Jesus, semeia a semente da palavra de Deus e deixe o Espírito Santo trabalhar, tá bom? Trabalho escrito para o diploma. Escreva um esboço de sua mensagem de até 2 páginas e apresente-o para avaliação. Se você vai falar com alguém, com um grupo, com uma igreja sobre Jesus, você precisa ter um norte na mão, porque a mente às vezes falha, as mentes falham. Então você vai fazer um esboço, você vai escolher um versículo da palavra de Deus que fala de Jesus, do amor de Deus, do amor de Jesus. Você vai fazer o esboço, escolhe 3, 4, 5 versículos, né? Eu gosto de fazer assim, ó, eu escolho, por exemplo, eu vou fazer um esboço de uma mensagem, eu começo a escrever Jesus, água da vida. Água da vida. Aí eu vou lá na Bíblia. A samaritana, quando Jesus encontrou com a samaritana, que Jesus disse: a água que eu te der você nunca mais vai ter sede, e você vai gerar dentro de você uma fonte de água que te levará aos céus. Rios de água viva. Então, você está entendendo? Eu coloco um temazinho, aí eu vou colocando os versículos embaixo. Versículos que como é que eu posso dizer? Que está ligado àquele tema. Tá entendendo? Jesus é a porta, né? Você coloca lá, escreve Jesus é a porta. Eu quero falar que Jesus é a porta. Aí você vai na Bíblia. Que versículos que fala de Jesus é a porta? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta. As ovelhas passam por mim. Não sei, você vai encontrar o Espírito Santo que te dá isso. O Espírito Santo, o esboço, quando você faz, o Espírito Santo que te revela. E quando você usa o seu esboço, né, daqueles versículos que você tirou para falar daquele tema, quando você começa a pregar, quando você começa a falar, o Espírito Santo te dá mais revelações. Mais revelações, tá bom? Então, assim que se faz o esboço, né? Você tira um tema e você vai ou você pode fazer o vice-versa também. Lê os versículos e do versículo você faz seu comentário. Esse comentário não é seu, é revelação do Espírito Santo de Deus. É assim que faz o esboço, tá bom? É isso aí. Trabalho escrito para o diploma é esse, você fazer um esboço da mensagem que você vai pregar, ou para uma pessoa, para um grupo, para uma dupla, para uma igreja. Você vai fazer esse esboço e vai mandar aqui para nós, tá bom? Isso é para quem está dentro da sala de aula e pode nos enviar as suas tarefas
seu trabalho escrito, tá bom? Agora vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse ensinamento de hoje, porque assim todos nós estamos aprendendo junto, amém? Oremos ao Senhor agradecendo. Deus eterno, Deus poderoso, Deus maravilhoso, eu quero agradecer de todo o meu coração, meu Deus, por esta palavra de hoje que o Senhor nos concede ao nosso coração. Meu Deus, nós precisamos do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da Tua ajuda, precisamos da Tua palavra para levar o Evangelho de Jesus Cristo. Senhor, catapulta-nos, lança-nos, eleva-nos para que nós possamos levar Tua palavra em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, Jesus. Que Deus abençoe vocês. Eu vou estar aguardando aqui você devolver a sua lição. Você que está no aplicativo, é só clicar lá, ó. Tchum, devolver, marcar como concluído. E eu vou estar recebendo aqui e vou estar vendo, tá bom? Deus abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e te espero na próxima lição. Isso, que Deus abençoe, te dê força, graça, poder e unção do Espírito Santo, em nome de Jesus.